Muito boa tarde. Belíssimo este trecho musical, O Silêncio, que foi gravado no Mosteiro da Batalha, justamente para evocar todos os que morreram na Primeira Guerra Mundial e que passou na televisão italiana num programa especial de evocação justamente da Primeira Grande Guerra. E sejam todos bem-vindos a esta conferência da Primeira Guerra Mundial, que é também uma evocação dos 100 anos da entrada de Portugal nesta guerra. Saúdo todos os presentes, autoridades civis e militares, o Ministro da Defesa, que aqui está também presente, e congrego esta saudação maior na pessoa do antigo Presidente da República, General Ramalhianes, que também está nesta sala. O debate desta tarde vai ter dois tempos diferentes. Primeiro, um debate que é protagonizado pelo embaixador Seixas da Costa, pelo historiador António Telo e também pelo coronel Lemos Pires. Num segundo tempo, vai estar aqui neste palco o Ministro da Defesa, o professor Azeredo Lopes, e o pensador Eduardo Lourenço. Mas, a abrir esta conferência, o anfitrião, a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, é o presidente da Rádio e Televisão, o presidente Gonçalo Reis, que está aqui presente e que vos vai dirigir as primeiras palavras. Faz favor. Muito obrigado, Fátima. Sr. General António Ramalhianes, Sr. Ministro da Defesa, Sr. Professor Azeredo Lopes, Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Srs. Chefes do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, Srs. Deputados, Srs. Membros do Corpo Diplomático aqui presentes, Sr. Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações do Centenário da Primeira Guerra Mundial, Sr. Bispo das Forças Armadas e da Segurança, Sr. Presidente do Instituto de História Contemporânea, Sr. Professor Eduardo Lourenço, minhas senhoras e meus senhores, tenho o maior gosto em acolher-vos aqui em nome da RTP nesta conferência sobre a presença portuguesa na Primeira Guerra Mundial. E em acolher esta presença tão ilustre em termos de oradores e em termos de pessoas que se juntam a nós, queria dizer que este programa, e agradeço à Fátima Campos Ferreira e a toda a equipa, está a ser transmitido em direto no RTP Play, na nossa plataforma online, e vai ser emitida ainda este mês, tanto no RTP Memória como no RTP Internacional, e, portanto, chegando a todo mundo. Eu não me atrevo a falar, a discorrer sobre a Primeira Guerra antes dos nossos experts. Mas devo dizer que também partilho de algum fascínio por esta guerra que na prática interrompeu aquela ideia da segurança, os anos de ouro da segurança da Europa, que o Stefan Zweig fala nas memórias dele no Mundo de Ontem, ou seja, que são realmente as memórias do europeu, e esta guerra que veio realmente de maneira brusca baralhar todo esse mundo. Nos últimos anos tem-se publicado muito sobre a Grande Guerra, tem-se debatido muito. Há uma historiadora que é a Margaret Macmillan, se calhar vão falar sobre isso, que publicou um livro que eu não li, mas gosto muito do título. O título é de uma simplicidade total, porque diz A Guerra que Veio Acabar com a Paz. E eu lembro-me de ver uma entrevista da Macmillan em que, ao jornal inglês, eu julgo ao Guardian, e em que dizia, eu posso falar sobre tudo, só não me façam a pergunta que é quem é que começou a Primeira Guerra. Porque a historiadora, no fundo, dizia que a Primeira Guerra é culpa de todos e não é culpa de ninguém. Mas isso provavelmente vão debater muito melhor do que eu. Só queria dizer que este evento não é um ato isolado, ou seja, insere-se num programa abrangente de comemorações do centenário, em que a RTP realizou uma série de debates, realizou documentários, tem peças informativas que vão aparecer nos vários canais, redescobrimos elementos dos nossos arquivos e deixem-me destacar 2 ou 3 elementos adicionais. Vai haver uma série produzida em 2016 de 3 episódios
em articulação com a Comissão de Evocação do Centenário e com o Instituto de História Contemporânea sobre a Primeira Guerra. Vai haver uma rúbrica semanal, a começar já em março, no jornal da 2, RTP2, que se chama O Postal da Grande Guerra. Há um microsite no nosso site específico sobre a Grande Guerra, e estamos também abertos a outras hipóteses que as nossas equipas de conteúdos também vão desenvolver nos vários canais da RTP. Só para terminar, eu acho que este é um caso clássico de boa colaboração entre a RTP e instituições, neste caso as instituições militares, instituições académicos e estudiosos, e também envolvendo as nossas equipas da RTP. E as equipas da RTP, da área de informação, de programas de arquivo e da área institucional, que no fundo tem vindo a desenvolver este programa, e a quem agradeço. Nós, cada vez mais, a RTP faz ações destas. Fazemos debates, fazemos conferências, vamos editar livros, porque nós vemos o papel da RTP num conceito alargado. O conceito alargado de serviço público e não um conceito restrito. Ou seja, nós achamos que a RTP vai ser mais relevante, mais forte e mais respeitada se participar dos grandes debates da sociedade e da história portuguesa, e este é um bom exemplo. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Presidente da Sala Baixo. Segue-se agora a intervenção do Presidente da Comissão Coordenadora da Evocação do Centenário, o General Mário Cardoso. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu peço desculpa se vou inverter a lógica dos discursos e deixar a parte protocolar para o fim. Mas quando soube que a introdução deste programa ia ser feita com esta participação da televisão, no último dia da paz, foi assim que a RAI 3 propôs à televisão portuguesa, em 2014, evocar o centenário da Grande Guerra, no dia 27 de junho, antes da invasão da Áustria à Sérvia. E a proposta foi de que as televisões dos países beligerantes tocassem o silêncio. E esta foi a colaboração que Portugal deu, com a participação do instrumentista, que é o Sargento Martins, da banda da fanfarra do Exército, e com toda a arte e saber dos técnicos da televisão, que creio que produziram um magnífico filme que a todos nós nos prestigiou e que encheu de emoção. Mas isto tem algum sentido se nós tivermos conta do sentido que é o toque do silêncio. Os militares que aqui estão perdoar-me-ão a minha ousadia de vos explicar, mas também eu gostaria de, para todos aqueles que não têm esta sensibilidade deste toque do silêncio, porque não faz. O silêncio é o último toque da jornada de um militar no quartel. A seguir ao silêncio, segue-se um período que podemos dizer de descanso, de retemperar forças e também de reflexão. O próximo toque é o toque da alvorada. É um toque completamente diferente, alegre. É o toque da esperança. Para milhões de soldados, neste período da Grande Guerra, a jornada foi a vida. O toque do silêncio foi o toque do fim da jornada, que foi efetivamente o fim da vida. E este toque é de tal maneira significativo que acabou por ser reconhecido por todos os exércitos do mundo, de um lado e do outro, os amigos e os inimigos, que hoje em dia todos eles têm uma outra configuração. O sentimento deste toque, também nesta altura da evocação do centenário da guerra, talvez tenha interesse voltar a pensar sobre ele. Eu tenho que ter cábulas, já. Mas este toque tem a sua origem em 1862, durante a Guerra Civil Americana. Este toque aparece no estado da Virgínia, numa pausa entre os combates entre o Exército Federal e o Exército Confederado. E numa noite, as forças viram-se também separadas por uma terra de ninguém, tal e qual como aconteceu depois, durante anos e anos, durante a Primeira Grande Guerra. O capitão, na altura, Robert Elley, à noite começou a ouvir gemer um ferido na terra de ninguém. Rastejou até junto dele e trouxe-o para dentro das suas próprias linhas para segurança.
Quando entrou nas linhas amigas do Exército Federal, o soldado já tinha morrido. Quando se procedeu à sua identificação com uma luz, viu que era o filho dele. O filho dele, sem ele saber, tinha-se alistado no Exército Confederado. O filho estudava música e, ao passarem a revista aos bens do morto, do soldado falecido, encontraram umas notas. Este capitão, Robert Elley, pediu aos seus superiores que lhe permitissem dar um funeral mais sentimental por facto de ser o pai. E pediu a um corneteiro que tocasse estes toques, que tocasse aquelas notas. É o toque do silêncio. Na brutalidade da guerra e da violência da guerra, os homens, os militares, continuam-se a respeitar uns aos outros, de tal maneira que este toque é transversal e é praticamente o toque em todos os exércitos, o toque sobre os mortos. Tem sentido julgo eu que tem sentido esta minha intervenção, porque o objetivo desta comissão, que se chama de evocação, é precisamente evocar o sacrifício do povo. E os soldados são sempre o povo, os soldados que morreram durante a guerra. Nos milhões de soldados que morreram, nós temos que contar também com os milhares de soldados de portugueses que morreram e todos aqueles que vieram vítimas de uma guerra que foi efetivamente dramática e drástica em termos daquilo que nós hoje em dia podemos entender como a violência para impor uma determinada vontade ou para impor uma determinada ordem. Mas este sacrifício, pensamos nós, Comissão de Evocação, só tem sentido se for percebido porquê. Porquê é que houve necessidade deste sacrifício? Porquê é que morreram tantos milhões? Porquê é que morreram tantos milhares de portugueses? O que é que nos unia para podermos decidir, ou para os nossos governantes decidirem que nós entrávamos nessa guerra? Pois precisamente aí é que entra a parte protocolar. E a parte protocolar vem da parceria que de há muito é estabelecida entre esta Comissão, que começou a trabalhar já no ano de 2014, também dependente do Ministério da Defesa, e das várias parcerias e dos protocolos que foi estabelecendo. Um dos protocolos foi efetivamente com a Rádio Televisão Portuguesa. Por isso mesmo, ao Sr. Dr. Gonçalves Reis, Presidente do Conselho de Administração, vão os nossos primeiros cumprimentos pelas produções que têm sido feitas, pela cobertura que tem sido feita, pela simpatia e a alegria com que viu o seu anúncio de que a série que há tanto tempo projetamos vai ser conseguida para perpetuar e para deixar para os nossos vindouros esta homenagem ao sacrifício dos soldados portugueses. Deixe-me que faça referência na sua equipa a uma pessoa em particular que tem sido extraordinária nas diligências e na ligação que tem estabelecida entre a Comissão e a Rádio Televisão Portuguesa, que é a doutora Maria do Carmo Figueiredo, que eu acho que é toda a justiça fazer referência ao seu entusiasmo e à sua vontade de bem cumprir. De bem cumprir esta missão cívica também de evocar o sacrifício da guerra. Quero também agradecer ao diplomata, o embaixador Francisco Seixas da Costa, ao académico e investigador, professor de História, professor Dr. António Telmo, e ao militar que se disponibilizaram, Coronel Lemos Pires, que se disponibilizaram para trazer o vosso saber, que eu sei que é grande, e que a doutora Fátima Campos Ferreira, no meio de muitas coisas que faz aqui nesta casa, também se disponibilizou para pegar no vosso saber e ser capaz de transmitir alguma mensagem para os muitos que certamente que vão assistir e ouvir a este programa, não nesta emissão direta, mas também a televisão, com a sua simpatia, permite-nos ter este filme no site da Comissão e também na rede, julgo que é o webinar, a rede do Ministério da Educação, para que possa ser consultada por alunos e professores e interessá-los por este assunto. Não posso deixar também de reconhecer a simpatia do seu professor, o Dr. Eduardo Lourenço, que se prontificou a fazer um comentário sobre este assunto, a todas as vossas excelências que estão aqui presentes, que puderam e quiseram estar, são militares, são adidos militares, são embaixadores, são civis, mas que se associaram a este ato. Eu gostaria também de saudar o Presidente da Liga dos Combatentes, o Sr. General Chito Rodrigues, que sei que está presente, como também os chefes dos Estados-Maiores do Ramos, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, também a Comissão Portuguesa de História Militar,
porque fazem parte da Comissão e tem sido do trabalho conjunto de nós, todos, que tem sido possível fazer uma evocação de natureza, umas vezes institucional, outras vezes mais popular, porque eu não sei se todos têm presentes ou se têm conhecimento da vontade genuína das escolas, das autarquias, de todos esses organismos e associações dos núcleos das Ligas dos Combatentes, de descobrir que tiveram um avô, um bisavô que participou na guerra e que creio eu que chegou à altura de dizer assim, porque é que ele andou na guerra? Quais são as razões porque ele andou na guerra? O que é que nos legou em tudo isto ou que nos deixou para refletir? Também temos muito prazer em ter entre nós o Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Sr. Excelência Reverendíssima Dom Manuel Linda. É muito simpático da sua parte associar-se a esta invocação. Naturalmente que a presença do meu general, Sr. General Ramalhianes, nós já nos habituámos a ter sempre que se respeite e homenageie aqueles que nos antecederam. E essa sua postura é para nós sempre uma fonte de inspiração. Finalmente, naturalmente, Sr. Ministro da Defesa Nacional. A Comissão depende do gabinete do Sr. Ministro, como já dependia do governo anterior, do Ministro da Defesa Nacional. É no Ministério da Defesa Nacional que temos encontrado o apoio para o conjunto de eventos e ideias que temos procurado materializar e, acima de tudo, a abertura que nos concede para poder estabelecer ligações com outras instituições e que, afinal de contas, descobrimos que temos pontos em comum e que podemos ser capazes de ajudar a criar aquilo que eu tenho dito, que é a criar um espírito de coesão que se traduza numa saudável memória coletiva. A memória coletiva só pode surgir de um sentido de coesão e de unidade e de algo que nos impele a ser como um todo para um determinado sítio. Saudável, porque ela tem que ser verdadeira, não pode ser, de alguma forma, assinalada com um caminho à esquerda, ou um caminho à direita, ou um caminho ao centro, e isto da esquerda e da direita saiu-me agora, não tem nada a ver com as catalogações políticas que possam ter. Também entendo a presença do Sr. Ministro aqui hoje conosco como uma posição institucional, o que significa que o Governo, representado aqui por Vossa Excelência, também está interessado e considera como objetivo seu evocar aqueles que tudo efetivamente deram ao serviço de Portugal na altura em que lhes foi pedido para assim o fazerem. Nestes meus diálogos que eram todo imprevistos, eu não sou historiador, não sou investigador, mas assumi este papel com toda a disciplina de militar, apesar de já retirado do serviço ativo, mas com todo o gosto, cruzei-me com um pensamento de um filósofo espanhol do princípio do século passado, Jorge Santayana, que disse assim: quem não se lembra do passado está condenado a repeti-lo. Pois muito bem. Eu acho que nós temos que relembrar este passado para repetir tudo aquilo que foi genuíno, que foi próprio, que foi nosso e que nos levou a fazer coisas. Também temos que olhar para este passado com humildade para reconhecer os erros que fizemos e que foram grandes durante este período da Grande Guerra. Pela falta de coesão nacional, pela falta de unidade, por tudo aquilo que perturbou a nossa ação. Precisamente para que não voltemos nós a fazer e os nossos vindouros continuem a ter respeito por aqueles que nos antecederam e não façam os mesmos erros que nós, porventura, tínhamos feito. Muito obrigado pela vossa atenção. A guerra, nos primeiros tempos, tomou o aspecto de guerra de movimento, quer dizer, as tropas deslocavam-se, havia recontros, mas pouco a pouco foram-se fixando em determinadas posições. No dia 8 de abril eu tinha saído das trincheiras, o meu batalhão saiu da primeira linha, às 9 horas da noite, para um repouso muito merecido, porquanto nós já estávamos há um ano nas linhas sem termos sido rendidos. Aqueles que estavam nas primeiras linhas continuaram até ao fim da guerra. Ora, deu-se o 9 de abril, como nós vínhamos para a retaguarda para descanso, não nos foi possível descansar e recebemos ordem imediata para voltarmos para a frente. Os 4 anos
3 anos, quase 4 anos, que haviam decorrido desde o início da guerra, tinham fatigado todos os combatentes e tinham fatigado também os respectivos povos que, a partir de determinada altura, começaram a sentir privações de toda a espécie. E além dessas privações, para lhes abater o moral, começavam a ficar mortos nas frentes de batalha pessoas que pertenciam a quase todas as povoações dos respectivos países, o que criava uma atmosfera, como podem calcular, terrível e deprimente. Historiador António Telo, as circunstâncias de Portugal do início do século XX são muito diferentes das circunstâncias de Portugal de hoje. Nessa altura, Portugal vivia um forte clima de instabilidade política, eram os primeiros tempos da Primeira República e Portugal procurava reconhecimento justamente para essa Primeira República. Ora, este mês de março passam justamente 100 anos sobre a entrada de Portugal na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Nessa altura, justificou-se que, ou pelo menos a história nas primeiras décadas assim justificou, que as razões essenciais eram uma legitimação da República, do regime republicano em Portugal, mas também a defesa do Império Colonial. Hoje, a história já define com maior certeza as razões da entrada de Portugal na Grande Guerra? Muito obrigado, boa tarde, saúde a todos os presentes, os espectadores. A sua pergunta é muito pertinente. A história, de facto, é uma explicação. A história procura entender, não descrever, mas entender. E é justamente porque procura entender e explicar que ela permite, como o Sr. General disse muito bem, eventualmente, evitar a repetição dos erros do passado. Isso depende de uma explicação. E hoje em dia, de facto, nomeadamente através da pesquisa das fontes estrangeiras sobre esse assunto, há uma visão nova e diferente que emerge sobre a beligerância portuguesa. E como muito bem disse, esta beligerância se prende diretamente com a originalidade do caso português. Um dos aspectos mais originais do caso português é que, ao contrário do que acontece com outros Estados, quando a guerra europeia chega a Portugal, já existe uma guerra civil intermitente. Só nos anos da guerra temos 3 revoluções em Portugal. 2 derrubam governos e formam novos governos, 1915 e 1917, e depois a Guerra Civil 19. Temos dezenas de golpes de Estado, temos centenas de assaltos violentos a sedes de partidos, a jornais, a residências. Isto é um clima de guerra civil. É um clima de guerra civil intermitente que vem de trás, continua no passado. E, de facto, a Grande Guerra é um ponto de charneira para o mundo e para Portugal. Tudo muda aqui. A beligerância, e trata-se, no caso de Portugal, de uma beligerância forçada, há uma parte dos portugueses, não são só políticos nem só militares, é de facto uma parte dos portugueses que força a beligerância, que quer provocar a beligerância em nome dos seus objetivos. E esse processo, que é um processo complexo e difícil, tem sido encarado pela historiografia ao longo destes 100 anos de formas muito diferentes. Hoje em dia aparece e surge uma ligação muito direta entre os acontecimentos da guerra interna, da guerra civil interna e a beligerância forçada da guerra europeia. E estão intimamente ligados. A beligerância forçada é encarada por um dos lados da guerra civil interna como uma forma de impor a sua solução. E essa beligerância forçada baseia-se justamente na tentativa de fazer acreditar aos portugueses 2 coisas, ambas falsas. O discurso oficial que acompanha a beligerância forçada é, de facto, um discurso baseado na mentira. A primeira coisa é que quem quer a beligerância é o aliado, é a Inglaterra. Ora, a realidade é exatamente o contrário. Desde o primeiro momento que a Inglaterra não quer a beligerância portuguesa e faz sentir isto de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Mais do que isso, a tentativa de forçar a beligerância vai abrir uma clivagem entre os aliados. Portugal só consegue entrar na guerra e forçar a beligerância porque tem o apoio da França. Isto abre ao longo destes anos todos uma clivagem muito forte entre os aliados, entre a França e a Inglaterra. É de facto devido à ação da França que esse grupo de portugueses consegue forçar a beligerância e levar Portugal para a guerra. Esse grupo de portugueses que era uma parte dos republicanos. Era uma parte dos republicanos. Que, tal como os outros, tentava legitimar o regime republicano, mas que queria sobrepor-se ao outro grupo, é isso? Não era bem legitimar o regime republicano, tentava impor a sua visão de uma república radical. A guerra e a beligerância é uma forma de levar para diante as transformações que estavam bloqueadas.
que não tinham conseguido avançar pelo regime republicano até aí. A primeira das quais, e a mais importante de todas, era a transformação das Forças Armadas. As reformas de 1911 não tinham ido para diante. Portanto, entramos na guerra também por um pressuposto interno, por uma instabilidade real que se vivia no país e por um cotidiano já cibelicoso vivido nas ruas e nos corredores da política. É exatamente isso, mas o que eu estou a dizer é que não é também, é principalmente. Há outras razões, mas principalmente essa é a razão fundamental. A questão da defesa do Império Colonial vem depois. A defesa do Império Colonial é invocada por todos os lados. E é um ponto unânime. Todos, os que querem a beligerância e os que não querem, dizem as colónias defendem-se. Ninguém põe isto em causa. Ninguém. Nem sequer a extrema-esquerda da altura põe isto em causa. Isto, na altura, era um ponto de consenso geral em Portugal. A questão está em defendem-se provocando a beligerância ou mantendo-se neutros e procurando a manutenção da neutralidade. E isso é que era a divisão, a grande divisão. Havia um grupo, de facto, e o coração desse grupo batia numa parte dos republicanos, como muito bem diz, nem sequer num partido como um todo. Uma das características deste processo é que todos se dividem na sociedade portuguesa. Dividem-se os políticos, dividem-se os militares, dividem-se os partidos. Até dentro do Partido Democrático, o Partido de Afonso Costa, há um grupo que considera que forçar a beligerância é incorreta, é contra os interesses nacionais. Essa é a outra Somos levados vertente. à guerra muito pela mão de Afonso Costa, mas essa explicação fica mais à frente. Até porque é uma figura que vale a pena falar aqui. Não há muito tempo, Adriano Moreira dizia-me que considerava Afonso Costa, para ele, a figura número 1 do século XX. Portanto, vale a pena falarmos de Afonso Costa mais à frente. Diga. Não, é um pequeno grupo. Uma das coisas que marca Afonso Costa, ele procura coordenar isso diretamente com uma equipa muito pequena. Ele, Norton de Matos, João Chagas e Augusto Soares. E o que é curioso é que isto era mantido um segredo de tal maneira que nem sequer o presidente do Conselho, que era António José de Almeida, do Governo de União Sagrada, estava dentro do que este grupo fazia em Londres. Ou seja, Afonso Costa mantinha, de facto, aqui um pacto de silêncio, um petit carré à sua volta, que, para levar Portugal não só para a beligerância, mas uma outra coisa que era necessária para o seu projeto político, é levar as tropas portuguesas para a França. Ora, a Inglaterra também não queria isto, ao contrário do que se diz. A Inglaterra muito claramente disse, em França, não. Defendam a África, defendam as suas costas, em França, não. Mais uma vez, é através da utilização da França que se consegue levar o CEP para a França. Vamos à diplomacia. Embaixador Sejas da Costa, vale a pena desde já recordar que há aqui dois blocos que se vão confrontar, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, que entra na guerra numa segunda fase, que é a Tripla Aliança, e do outro lado, a chamada Entente Cordial com a França, aliada com a Inglaterra, o que é um caso extraordinário ao tempo, e depois, neste bloco, entra a Rússia também, e depois, claro, Portugal também entra na guerra. A diplomacia não era o que é hoje, nessa altura. No início, nos alvores do século XX, a diplomacia é muito mais incipiente. E os corredores diplomáticos, desde logo, não eram tão velozes quanto hoje, mas já existiam, já trabalhavam, por assim dizer. Não foram capazes, de inviabilizar a guerra. Como é que foi essa tomada de consciência que íamos entrar em guerra a partir da Embaixada de Portugal, em Berlim, onde estava, na altura, Sidónio Paz, que era o embaixador? Como é que é essa tomada? Como é que se dá essa tomada de consciência? Eu acho que nós temos que... Boa tarde a todos e a todas. Nós temos que ir um pouco atrás. Nós não podemos deixar de ter como pano de fundo de toda esta situação aquilo que era o relacionamento e a dependência de Portugal no quadro internacional. E da Inglaterra, em particular. Em particular. O novo regime, o regime republicano, é a segunda República Europeia, depois da França, e o facto de ser a segunda República Europeia não deixou de ter consequências naquilo que foi a sua própria apreciação perante os outros poderes europeus, que eram, na esmagadora maioria dos casos, monarquias. A República é uma República que, além do mais, é uma República radical, é uma República que passa uma imagem internacional, digamos, de um certo radicalismo, e isso também não deixa de ter consequências no modo como ela é aceite, a própria dificuldade que houve... Ou que não é aceite. Ou que não é aceite, exatamente. A própria dificuldade que houve do reconhecimento do regime, que demora, eu diria, 4 anos a ser verdadeiramente aceite, e nos primeiros tempos foi muito paulatinamente aceite, significa que estamos perante um regime que tem uma dificuldade de inserção internacional muito forte.
Esse regime vai buscar, de certa maneira, a partir de 1914, vai buscar aos valores europeus, mas também vai buscar àquilo que são os valores republicanos, uma espécie de doutrina e de narrativa para a sua própria ligação à Europa. Há aqui um ponto também muito importante. Portugal, que teve ao longo do século XIX situações complexas com duas grandes potências, basta lembrar as invasões francesas, basta lembrar depois, mais tarde, o ultimato britânico, continua, de certo modo, a depender destas duas entidades. Aliás, os dois partidos, como na altura se chamava, dentro de Portugal, marcavam essas diferenças. Havia quem fosse fortemente para o francófono e anglófilo. E anglófilos. Aliás, na Segunda Guerra Mundial isso veio ao de cima ainda mais. se Mas toda esta dimensão acaba por ter, eu diria que, consequências trágicas no plano político-diplomático, tendo em atenção que, por exemplo, naquilo que foi a tentativa de apaziguamento que o Reino Unido fez, que a Inglaterra fez na altura com a Alemanha, isso fez-se em termos de tratados e em termos e mesmo já dentro da República, fez-se em detrimento potencial das colónias portuguesas. Portanto, havia um pouco a noção que... sem que as autoridades portuguesas soubessem sequer, não é? O que é muito curioso, como estávamos totalmente à margem. Mas a noção que havia é que, eu acho que o elemento fulcral e comum a todas as leituras sobre a nossa entrada para a guerra, que é a defesa das colónias, tem também a ver com uma outra dimensão, que era a noção que a República tinha de que o novo concerto mundial ia ser feito à volta dos países que tivessem colónias. E não era o caso da Alemanha, é preciso dizê-lo, a Alemanha não tinha colónias e queria partilhar esse festim das colónias, e é aí que a Inglaterra se propõe dividir algumas das colónias portuguesas e dá-las à Alemanha, ou dividir alguma parte das colónias portuguesas. A Alemanha, aliás, em 1912, propõe à Espanha... À revelia do próprio governo português. Propõe à Espanha, e este também é um aspecto importante que às vezes é um pouco desconhecido, a ameaça espanhola na altura era evidente. O rei espanhol Afonso XIII tinha dado sinais de interesse relativamente à agregação ibérica. E a certa altura criou-se um pouco a ideia de que o Reino Unido poderia estar, digamos, alargar um pouco o interesse a Portugal e aproximar-se de Espanha. Isso era um ponto muito importante, isto também está no raciocínio estratégico da ida para a guerra. Portanto, a ida para a guerra tem essencialmente a ver com as colónias, tem a ver, como disse António Getelo, com a criação interna de uma certa legitimidade do regime e também da agregação portuguesa à volta do novo regime, a agregação interna à volta do novo regime, e também de uma certa tentativa, eu diria que desesperada e, no fundo, tentando remar contra a maré do declínio do século XIX, de tentar colocar-se num plano europeu, particularmente aproveitando a neutralidade que a Espanha tinha tomado. Portugal faz um salto, digamos... É preciso dizer que a Espanha consegue ficar neutral durante toda a vigência da Primeira Grande Guerra. E Portugal tenta fazer, há aqui um voluntarismo excessivo relativamente à sua ida para a guerra, com todas as dimensões que isso criou e com todas as divisões que isso criou dentro do próprio Partido Democrático e nos outros partidos, mas que faz com que Portugal tenha a ida para a guerra um elemento quase de identificação nacional. E, por outro lado, era a ideia que também que as Forças Armadas poderiam, digamos, ligar-se a esse reforço do regime. Essa situação depois poderemos ir lá, acaba por não se verificar e muito daquilo que são os pressupostos do interesse português da ida para a guerra acabam por não se concretizar e, pelo contrário, a guerra acaba por ter um efeito profundamente negativo. Já lá vamos. Mas a minha pergunta inicial, Sr. Embaixador, era a essa declaração de guerra, que faz agora 100 anos. Foi a Alemanha que nos declarou guerra. E o momento em que isso acontece, que a declaração é entregue em casa do embaixador português Sidónio Pais em Berlim, justamente, e porquê é que isso acontece? Tem a ver com o facto, com a circunstância de Portugal ter apresado umas dezenas de barcos alemães nos portos portugueses. E isso foi, de facto, uma justificação. Embora... A Alemanha, que na altura era mais uma potência terrestre do que naval. Do que naval. Também convém dizer que há uma guerra de que se fala pouco. Portugal, eu diria que entrou na guerra, de
certa maneira, bastante antes de 1900, desse período, dessa declaração de guerra, porque teve a lutar contra os alemães, quer no norte de Moçambique, quer no sul de Angola. As campanhas e, portanto, africanas. já havia, onde morreu muita gente, contrariamente, digamos, a uma ideia que se cria, nomeadamente comparando com os mortos na Flandres. E, portanto, é preciso ter a noção de que esta atitude, eu diria, anti-germânica, funciona para já na opinião pública portuguesa. É muito popular na opinião pública portuguesa e não há, digamos, e aqueles que são pró-germânicos são muito minoritários em Portugal. E, portanto, nesse momento é, no fundo, a consecução daquilo que era o objetivo desses republicanos que se queriam ligar ao grande movimento europeu e que queriam estar na guerra. Numa guerra que, no início, parecia uma guerra curta. Em 1914, a guerra parecia que ia durar pouco tempo. Parecia que não ia envolver as populações, que era apenas a guerra dos aparelhos militares, mas... E em 1916 depois... a guerra não estava totalmente definida. E esse ponto, nessa altura, quando a Alemanha, quando há a declaração de guerra, nós estamos numa posição em que a guerra não está completamente decidida. E é aí, de facto, que há essa movimentação portuguesa no plano militar e inclusivamente, eu diria, quase a contraciclo, mas o Sr. Coronel saberá isso melhor que eu, daquilo que tinha sido o próprio plano de reorganização das Forças Armadas Portuguesas no início. De qualquer forma, esta questão da diplomacia do tempo, quem a desempenhava, como é que era... Que códigos tinha nessa altura a diplomacia portuguesa? Eram poucos embaixadores, poucas embaixadas, era uma diplomacia política, desde logo. Era uma diplomacia política com figuras, aliás, de grande prestígio, que estavam colocadas nas principais capitais europeias. E que, João Chagas em Paris, Sidónio Pais em Berlim. Portanto, Teixeira Gomes em Londres. E tudo isso, todos esses embaixadores na altura, que agora verdadeiramente aqueles que deviam chamavam-se verdadeiramente extraordinários e plenipotenciários, porquanto tinham uma capacidade de intervenção muito superior àquilo que o embaixador corrente hoje tem, e conseguiam, mas eles próprios também não podiam comunicar facilmente, mas eles próprios também eram indutores das pressões dos próprios países. João Chagas tinha uma leitura muito própria, Teixeira Gomes outra, Sidónio Pais outra. Havia também essa leitura contrastante que, por sua vez, caía em Portugal numa situação política altamente conflitual, com rotações de governos muito rapidamente, mas que tinham, eu diria, como um pano de fundo, alguns princípios comuns. Sr. Embaixador, que imagem é que, ao tempo, Portugal refletia para a Europa e para o mundo? Temo que não fosse uma grande imagem. Uma imagem de um país frágil, uma imagem de um país que tinha entrado num declínio, em particular a partir da perda do Brasil. Uma espécie de caos. Que tinha sido um século XIX que não é das nossas mais brilhantes momentos, e de uma república que entra em ruptura com esse Portugal tradicional e que, digamos, abala um pouco aquilo que é o próprio sentido da Europa da altura e que eu diria que provoca um pouco a Europa da altura. Portanto, é neste clima que estes governantes, e que são muitos neste espaço da vigência da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, quantos ministros dos nossos estrangeiros tivemos nestes 4 anos? Os governos duravam 4 meses em média, nenhum governo durou mais que 1 ano. E, portanto, tivemos vários primeiros ministros que na altura se chamavam presidentes do Conselho. E muitos ministros dos nossos estrangeiros. E, sobretudo, uma alternância de políticas externas muito grandes. Creio que 17 ou 18 ministros dos nossos estrangeiros. Mas uma alternância de políticas externas muito grandes. Portugal, umas vezes, seguia uma política, no mês seguinte, seguia uma política completamente diferente. Agora, imaginem como é possível que estes governantes enviem as forças militares para o terreno nestas circunstâncias. Aliás, Coronel Lemos Pires, um dos ministros dos negócios estrangeiros, que alerta a Inglaterra para a forma como vão entrar na guerra, como Portugal se vai apresentar na guerra, alerta a Inglaterra porque as tropas portuguesas, Portugal não está preparado do ponto de vista militar, que os nossos militares não têm recursos suficientes para entrar na guerra, mas que mesmo assim vão fazê-lo. Isto é, o que é que eu hei de chamar isto? Coragem? Como é que se pode, como é que do ponto de vista militar se olha para a forma como os políticos da altura fizeram entrar o país e levaram as suas forças militares para o terreno? Bom, primeiro tinha que dizer que não há propriamente uma perspectiva militar, não é? Temos que entender isto de facto numa perspectiva político-militar, porque não conseguimos pôr as dimensões separadas uma da outra. É claro que a primeira palavra, com alguma rudeza que eu podia dizer, é a palavra imprudência.
que quando não temos os meios, quando não temos a logística, quando não temos a sustentação para enviar uma força de determinado tamanho ou calibre ou poder, obviamente não podemos conseguir fazê-lo, não há milagres, não é? Fala-se muito do milagre de tanques, mas não houve um milagre nenhum, não é? Juntou-se forças num determinado momento para conseguir mostrar que tínhamos um número, mas não tínhamos sequer a política de sustentação, a projeção dos meios, não tínhamos depois a capacidade de recompletar as forças nas 4 frentes onde estávamos, porque temos que lembrar que é Angola, que é Moçambique, que é a frente naval, que é a frente a Flandres, além da frente interna que aqui já foi falada. Não tinham botas. Não tínhamos botas, não tínhamos o fardamento, o equipamento, havia o material, havia o treino, havia a doutrina. Mais, nem sequer havia uma tradição relativamente à Força Armada Portuguesa de trabalhar nestes escalões chamados de corpo de exército. Nós tínhamos uma tradição um bocadinho mais abaixo, trabalhar no nível de divisão e brigada. Ou seja, foi preciso fazer uma grande revolução num momento, como acabámos de ver, de ordens e contra-ordens, de mobilizações e de desmobilizações. Foi preciso, de facto, apelar a um grande sacrifício, não é? Quem eram esses chefes militares que apelaram a esse sacrifício e que tentaram organizar o impossível? Os chefes militares também variaram muito de acordo com as políticas. Isso também é importante dizer. Porque os chefes não me vai dizer que os chefes militares também eram políticos eles próprios, que é a realidade. Nesta altura também é verdade. Nesta altura também não vale a pena fugir da dimensão político-militar, porque muitos destes militares estão na política, como o Ministro da Guerra no início, o General Pereira Dessa, como estamos a falar aqui dos governos que são tutelados por militares, como acabou de falar de Sidónio Pais ou como o General Pimenta de Castro. Portanto, dizer que não há uma dimensão político-militar, há. Agora, dizer que a instituição Forças Armadas estava à frente destes movimentos, não. Portanto, estamos aqui a falar de militares dentro da política, não estamos a falar de movimentos do Exército ou da Marinha para tomar o poder ou para fazer o contrário. E isso claramente não estamos a falar. Agora, necessariamente, que a instrumentalização política daquilo que é a escolha das FIAs militares, aqui neste caso atingiu alguns limites também que são evidentes. Algumas das pessoas que aconselhavam uma certa linha foram afastadas desses cargos para colocar outras pessoas que seriam mais favoráveis a tais soluções mais rápidas e com mais força. Talvez o caso mais paradigmático que eu posso falar é o caso de Moçambique. Como sabe, nós entramos de facto em guerra em 1914, não declarando guerra, mas estivemos em guerra no sul de Angola, com a Batalha de Naulila, que foi a primeira, e começámos com as primeiras movimentações de forças em Moçambique, no norte de Moçambique, com o Tenente-Coronel Massando de Amorim. Essas 2 expedições, que é bom notar, levaram 2 experientes comandantes militares, Alves Roçadas para Angola e Massando de Amorim para Moçambique. 2 homens que conheciam muito bem o terreno, tinham estado nas colónias, sabiam o que iam fazer e chegaram lá e fizeram propostas. Curiosamente, o que é que vai acontecer, por exemplo, às propostas de Massando de Amorim? Ele está lá há cerca de 1 ano e faz um levantamento das necessidades para a continuação da projeção de uma defesa em profundidade de Moçambique. Foi isso que nos pediram, a defesa das colónias. E, em caso de necessidade de apoiar as soluções dos aliados, ele faz um estudo muito demorado sobre o que é que era necessário fazer. Linhas de comunicações, telégrafos, portos marítimos, Porto Amélia, Palma, Mocimboa de Rovuma, aquilo que era, no fundo, necessário fazer para conseguir transportar as forças de uma forma rápida para a linha de fronteira e depois defender em profundidade. Ele apresenta os estudos, diz as necessidades e é admitido. Portanto, o que vai acontecer aqui sucessivamente é que cada vez que aparecem alguns estudos que são feitos, aparece depois um pouco a solução política. Dou-lhe outro exemplo. O general que é escolhido para comandar a grande expedição de 1916, agora estamos a falar de 100 anos. O general escolhido é, de facto, um general com enorme mérito, o general Garcia Rosado. Muito conhecido, também muito experiente, tinha feito campanhas na Índia, campanhas em Moçambique. E ele, quando lhe dão a ordem para preparar a expedição para Moçambique, faz um estudo político-militar, mas essencialmente aqui... Com planeamento, como os militares gostam, com compreensivo, ou seja, com todas as partes das linhas que são necessárias, apresenta os estudos e não chega a tomar posse. Portanto, nem sequer é ele que chega a ir, porque obviamente não havia condições para dar realismo a um projeto desta envergadura, que seria participar numa ofensiva em larga escala, para além do Rovuma, para conquistar terras na África Oriental Alemã. Quando, para dar um exemplo, nós estávamos com cerca de 16 avos das forças que britânicos e belgas estavam a pôr contra o mesmo inimigo, que era um mestre genial da estratégia, que era o general von Lettow-Vorbeck, que fez essa campanha no Norte de África, derrotou britânicos, derrotou belgas, e quem seríamos nós para poder apontar assim forças para fazer uma ofensiva de grande dimensão. No entanto, isto é só para dar um exemplo que, quando se dá uma ordem, há sempre 2 coisas que os militares podem fazer. Uma delas, para nós, prezamos muito, que é o valor da lealdade. Um militar, para ser leal, tem que dizer a verdade. E para dizer a verdade tem que fazer um estudo de situação e dizer a quem determina a política, porque obviamente obedece, mas tem que dizer os riscos. E dizer, eu posso cumprir com estas condições, preciso de cumprir, preciso destas condições e o risco que estamos a correr é este.
E foi isso que foi feito. Portanto, não há nenhuma memória histórica, por mais interpretações que vamos fazer, em que não apareçam os relatos. Basta ver os relatos do general Gomes da Costa, basta ver os relatos do general Ferreira Gil, quando chega a Moçambique, ou depois do coronel Sousa Rosa. Estão lá as informações no momento e aquilo que é necessário fazer. E depois decide-se conforme o risco político aquilo que é necessário. Como é que, o historiador António Telo, como é que é admissível que um país que faz a primeira globalização tenha esta imaturidade ao longo destas décadas do início do século XX? Um grande poeta português respondeu a isso. Um fraco rei faz fraca a forte gente. O que aconteceu foi isso. Havia um fraco rei em Portugal, havia uma profunda clivagem. E essa profunda clivagem foi aumentada... Está a referir-se ainda ao período da monarquia? Não, estou a referir à primeira... da República, à justamente à República. À beligerância, à República. Esse período de guerra civil intermitente começa em 1908, vai até 26, 27. E a Grande Guerra, muda-lhe o caráter e acentua e acelera essa clivagem. E essa clivagem é a razão de fundo de tudo o que aconteceu, nomeadamente da ineficácia militar, porque a ineficácia militar baseou-se, de facto, em objetivos políticos que eram estabelecidos absolutamente irrealistas, não tinham nada a ver com a realidade. E mais, com o que aconteceu, nomeadamente, em França, com o CEP também. O 9 de Abril, nomeadamente, aconteceu essencialmente por uma fraca visão política sobre o que é que aquela força podia fazer. E devido às medidas de proteção que os militares britânicos foram obrigados a tomar em relação a essa força. Ou seja, a clivagem profunda que marca Portugal neste período, onde a guerra se insere, mudando-a, essa clivagem é a razão de fundo de todas estas coisas aparentemente incompreensíveis, estas coisas algo ridículas que acontecem durante este período. Mas tem a ver com isso. E é uma clivagem que marca tudo, que divide todas as instituições. A declaração de guerra é também uma declaração de guerra contra as Forças Armadas, contra a Igreja, contra o Portugal tradicional, contra o Portugal que justamente queria manter a neutralidade, que não queria manter a guerra, que não queria ir para a guerra e que não queria forçar a beligerância. E, sobretudo, é uma declaração contra a Inglaterra. Os aliados da Inglaterra em Portugal são os que querem manter Portugal neutral, não são os que querem forçar a beligerância. Esses forçam o braço à Inglaterra. Esses utilizam a pressão da França para conseguir colocar Portugal na guerra. Exatamente o contrário da imagem que querem dar. É por isso que tudo isto, para poder funcionar, e Afonso Costa diz isso muito claramente em todas as negociações em Londres, tudo isto para poder funcionar se tem que basear na certeza de que o povo português acredita que é a Inglaterra que quer isto. Exatamente o contrário. A Inglaterra não quer Portugal na guerra, a Inglaterra não quer as tropas portuguesas em França, a Inglaterra, nomeadamente, queria retirar as tropas portuguesas da frente antes da primavera, antes do 9 de Abril. Numa linguagem popular, temos um país em cacos no início do século XX, portanto, com instituições muito fragilizadas, mas mesmo assim é a instituição militar que vai para a frente e que corre todos os riscos. A instituição militar, como sempre, cumpre o que é o seu dever. E não tem culpas de que o projeto, que é o projeto da beligerância, seja completamente irrealista. E é. Todo o projeto é feito com base num fraco conhecimento do que é a realidade militar. Por exemplo, a força que é projetada para a França não tem os meios mínimos para poder cumprir a sua função de corpo de exército. Falta tudo que é importante para isso, as coisas mais importantes para isso. Sobretudo, falta a visão, minimamente, dos planos do local onde está. Vou-lhe dar um pequeno exemplo muito simples que me permite compreender isto muito bem. Havia dois planos para o setor português. Havia um plano que era o inglês, que só eles conheciam, e havia um plano que era dado aos portugueses. O plano que era dado aos portugueses resumia-se numa frase que os ingleses dizem a verdade nesse campo. A frase era: se forem atacados, morram na linha B. Isto, do ponto de vista inglês, não fazia qualquer sentido, do ponto de vista militar. Mas era feito justamente por causa desta ambiguidade, que é uma ambiguidade política que envolve toda a participação militar. Em França, em Angola, em Moçambique, é tudo sempre a mesma razão de fundo e tem a ver com essa Mas apesar disto tudo, apesar desta dificuldade imensa, do caos em que o país vivia, da forma desordenada como estes militares acabam por ir para a guerra, a participação militar não nos envergonhou, particularmente na tal Batalha de Lali, no 9 de Abril. A que é que isto se deve? Que têmpera é esta? Que gente foi esta? Os portugueses no 9 de Abril e o CEP no 9 de Abril fez exatamente aquilo que se esperava dele. E o que se esperava dele foi dito no dia 8, muito claramente pelos britânicos: morram na linha B. Não disseram defendam a linha B, eles sabiam que não podiam defender a linha B. Disseram morram na linha B. Foi isso que o CEP fez no dia 9 de Abril. Morreu na linha B.
Ou seja, em termos muito simples, a linha B está mesmo em cima da terra de ninguém. Dizer para defender a linha B na altura não faz qualquer sentido em termos da doutrina militar. Os britânicos diziam isto porque sabiam que por trás da linha B estava a sua defesa, a defesa britânica. Aquela que contava, aquela onde os alemães iriam ser detidos. Os portugueses sacrificaram-se. Sacrificaram-se sem saberem, sem terem consciência desse sacrifício. Alguns desconfiavam. Gomes da Costa, por exemplo, desconfiava. Mas, de facto, não havia a certeza do que é que se estava a passar. E esta ambiguidade que rodeia, nomeadamente na relação com os britânicos, toda a beligerância portuguesa e a projeção de força, tem a ver justamente com o que se passa também em Portugal. A beligerância é uma forma de transformar Portugal, é uma forma de impor uma república radical em Portugal. Funciona exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Aumenta as clivagens, aumenta a guerra civil, leva os antiguerristas ao poder, com Sidónio Pais, nomeadamente. Diria. Há tecnologias novas na Primeira Guerra Mundial, há lentamente uma supremacia militar alemã que começa a desenhar-se. Aliás, a Alemanha, há pouco dissemos que não era uma potência naval e começou a ser, de facto, a partir daí. O Portugal e os militares portugueses também se confrontaram com situações que desconheciam. Por exemplo, as trincheiras não eram escavadas, eram construídas em altura. Os militares portugueses tiveram que se adaptar no terreno a necessidades, de facto, muito difíceis. O terreno era completamente alheio àquilo que era o tradicional planeamento das Forças Armadas portuguesas, tanto para o Exército como para a Armada, naquilo que foi a tipologia dos combates que tivemos que combater. Nomeadamente, está a falar da Flandres. É claro que houve uma evolução na guerra e quando o Corpo Expedicionário Português chega à Flandres, já estamos a falar de 1917. Portanto, já havia uma certa experiência acumulada sobre o que se ia fazer. Daí que a transição para o teatro é feita através de um ciclo de aprontamento das forças, através do crescimento dos setores no setor inglês, o que permitiu adaptar essas trincheiras e essa evolução que já tinha sido feita. Agora, isso não tira o lado dantesco, que no fundo é isso que também quero referir, que é trabalhar com temperaturas muito baixas, num inverno que foi muito rigoroso, que é o inverno de 1918, portanto, 1917. Não podiam escavar por causa da água, não é? A água, a lama, o frio. Estamos a falar de temperaturas muito baixas, estamos a falar de lama, estamos a falar de condições de facto muito complicadas, de higiene, de saúde e tal, da alimentação que chega à frente e não chega à frente. Portanto, estamos a falar, obviamente, de condições muito difíceis. É importante, de facto, lembrar que quem lá esteve, e eu também gosto sempre de lembrar quem lá esteve ali e quem esteve no clima árido do Rovuma, no norte de Moçambique, completamente isolado, também sem água para beber, no meio de zonas onde estavam infestadas, onde havia crocodilos nos rios e onde havia insetos que atacavam, onde havia malária, graves problemas. Portanto, foi de facto uma campanha muito complicada. Dolorosa, agora, dolorosa. Embaixador Seixas da Costa, o país tirou alguma ilação da sua participação nesta Primeira Grande Guerra? Do ponto de vista dos instrumentos de negociação, bom, enfim, na altura ainda prevalecia o Congresso de Viena de 1815, que era onde se encontravam as grandes diplomacias do tempo. Depois da Primeira Grande Guerra vem a Sociedade das Nações. Mas Portugal verdadeiramente tirou alguma lição, alguma ilação para o futuro? Portugal volto a dizê-lo, tinha como objetivo aproveitar a guerra como um elemento de projeção, esta era a ideia que atravessava os meios republicanos, como um elemento de projeção que pudesse redignificar o país à escala global. Portugal tinha um sonho de entrar para a Comissão Executiva da Sociedade das Nações. Acabou por ser a Espanha, que foi um país que afirmou neutral, que acabou por entrar. Portugal tinha um sonho, era um sonho da República, era um sonho provavelmente extremamente voluntarista. Deixe-me só dizer uma parte, mas a Espanha também padeceu as agruras do fim, começou aí a perder o seu império colonial, antes com os Estados Unidos que lhe roubaram Cuba e mesmo as Filipinas, não é? É verdade, mas a nossa posição... A Espanha também levou. Há um ponto que o António Getel falou há bocadinho que tem a ver com o Reino Unido que eu gostava de sublinhar, que é assim, no início do conflito, o Reino Unido pede a Portugal para se manter neutro, mas para não declarar a neutralidade. Isto é uma espécie de um cheque em branco que o Reino Unido quer, que é para poder, se quiser, utilizar Portugal e utilizar as forças portuguesas. Éramos uma espécie de protetorado.
desde as invasões napoleónicas. O Reino Unido aparentemente não confiava na capacidade militar portuguesa e tinha medo que, inclusivamente, a circunstância de Portugal entrar para a guerra o obrigasse a um esforço de proteção de Portugal que ele não queria assumir. E, portanto, o Reino Unido, que teve sempre uma leitura defensiva da aliança com Portugal e não uma leitura de aliança em termos de guerra, no caso de Portugal estar envolvido em guerra, acabou por, de facto, ter essa atitude relutante relativamente à entrada de Portugal na guerra. A entrada de Portugal na guerra, por outro lado, volto a dizer, ele também tem como objetivo estar sentado à mesa das negociações. Está sentado em Versalhes. E isso Portugal conseguiu. As vantagens que sai daí é limitada. Que é a partilha dos impérios, a partilha do bolo e era colonial, evitar, do festim colonial. Sim, mas Portugal evitou essa partilha estando à mesa de Versalhes. Teve algumas vantagens no plano económico, embora a ideia de que a guerra era um fator de regenerador para o país e que da guerra ia sair uma economia mais pujante e tudo isso foi completamente frustrado. E Portugal, no fundo, sai da guerra com uma dependência relativamente ao Reino Unido, eu diria que até se calhar mais acrescida do que a tinha no início da guerra. E fica essa dependência em relação ao Reino Unido, aliás, prolonga-se por muito mais tempo. Depois poderíamos falar sobre isso do que nós pensamos, até à democracia em Portugal. E essa dependência é uma dependência que no fundo, demora muito tempo a Portugal criar estruturas de autonomização que lhe permitam sair dessa dependência face ao Reino Unido. E todo o resto dos anos 20 mantém essa mesma dependência e, mais do que isso, até se concentram no Reino Unido as dívidas que Portugal tinha. Professor António Telo, tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma é, e o povo no meio disto tudo? E a outra é, quase nem é uma pergunta, é uma afirmação. Caramba, depois de tudo o que passámos e do país em cacos em que estivemos, hoje, apesar de tudo, conseguimos nos recompor. Bem, o povo pergunta muito bem, que é uma entidade vaga. No entanto, eu vou citar os representantes aliados em Portugal, quer o francês, quer o britânico, muito lúcidos. Todos eles dizem, não há um único telegrama, eu acho que os vi quase todos, se não todos, não há um telegrama em que diga o contrário. Não há qualquer entusiasmo pela beligerância. Ninguém na sociedade portuguesa tem entusiasmo pela beligerância. E punha o dedo na ferida muito bem. E quem tem menos entusiasmo de todos é o corpo de oficiais do Exército. Isto é repetido centenas de vezes nos telegramas. Pudera, tem toda a razão, porque de facto não era um projeto nacional. O Pudera tem a ver com isso. E as Forças Armadas assumem os projetos nacionais. E aí o foco de resistência... Era um projeto de facção política? Era um projeto que se inseria dentro dessa guerra civil intermitente. É evidente que a situação hoje é radicalmente diferente em muitos aspectos. Mas o povo, ainda sobre o povo sofreu muito. O povo sofreu muito. Olha, basta dizer que só em termos da pandemia morreram cerca de 130 mil portugueses, muito mais do que durante a guerra, nos anos finais da guerra. Devo-te também acrescentar que é a maior pandemia da história da humanidade. Mata dezenas de milhões de indivíduos em todo o mundo. A pneumónica? Sim, pneumónica, gripe espanhola, o tifo, tinha vários nomes. Mas Portugal sofre em cheio. Em 18 sofre em cheio. Só em Lisboa são 60 mil mortos, numa cidade que tinha à volta dos 400 mil habitantes. Portanto, isto é muito forte. A fome é uma realidade. Está muito bem expresso justamente na mensagem de Fátima, que é 1917, que é uma mensagem de esperança, de renascer. E essa mensagem tem a ver com o sentimento, que era o sentimento da grande desgraça que se tinha abatido sobre as terras de Santa Maria, da grande desgraça que se tinha abatido sobre Portugal. Esse sentimento é muito forte e aprofunda-se com a guerra. Aliás, Sidónio Pais, justamente, assume esse sentimento para prometer a regeneração e a transformação. E, também nesse aspecto, o projeto de forçar a beligerância funciona ao contrário. É um projeto que acaba por levar, embora com alguns anos de intervalo, acaba por levar a 50 anos sem democracia em Portugal. Esses 50 anos sem democracia em Portugal nasceram na beligerância forçada, principalmente na Flandres. Se nós vamos ver, o Estado-Maior de 28 de Maio é o Estado-Maior do CEP, no final, em 1918, no final da guerra. Ou seja, há aqui um projeto que é um projeto radicalmente falhado. Portanto, os aventureirismos e os radicalismos têm um preço muito alto a pagar pelas populações e pelos povos. Aqui pagaram e o povo português pagou, de facto, um preço muito elevado. Justamente quando nós encaramos a história como uma explicação, entendemos isto, não meramente uma descrição, mas uma explicação. Entendemos isto. Foi um projeto
completamente irrealista, pouco tinha a ver com a realidade. Permita-me só completar uma coisa que disse aqui o Sr. Embaixador e disse muito bem. Este projeto tem também a ver com a debilidade portuguesa. Uma das razões por que se quer forçar a beligerância é para obter os créditos ingleses. E obter os créditos ingleses, aliás, a Inglaterra controla os seus créditos muito bem, mantém sempre uma rédea curta em relação aos governos portugueses. Obter os créditos ingleses é uma maneira de conseguir minimamente manter o apoio das cidades. Lembre-se que Portugal importava mais de metade da alimentação, importava comprando, não com os escudos, mas com as divisas. Os créditos ingleses estão literalmente, intimamente ligados à beligerância e à sua continuação. E já agora, o grande medo da Inglaterra era justamente que Portugal, no final, passasse para a esfera de influência francesa e não inglesa. E foi por isso que a Inglaterra cedeu. Foi por isso que a Inglaterra aceitou que lhe torcessem um braço, porque quis manter Portugal, depois da guerra, na sua esfera de influência. O protetorado. Uma frase? A história não se faz de sis, mas eu pergunto também, se não tivéssemos estado na guerra e se não tivéssemos estado sentado à mesa de Versalhes, Tínhamos o que é que perdido tinha as colónias acontecido antes de relativamente às tempo, se calhar. colónias portuguesas? Bom, muito para dizer. Mas, e lembram-se do Soldado Milhões? Já ouviram falar dele, certamente. Até não há muito tempo que saiu mais um livro sobre o famoso Soldado Milhões, um dos muitos heróis, daqueles que até conseguiram sobreviver, porque muitos caíram nessas terras lamacentas, como há pouco disse aqui, retratou o Coronel Lemos Pires aqui. Mas o Soldado Milhões escapou e nos anos 60 ele esteve no Zip Zip e falou com o Carlos Cruz. Vejam-no lá. Quando corri ao abrigo, já os vi no cima de Lacapura, já com os capacetes altos em cima de motociclos. É que eu disse, bem, já sei com quem estou metido. Então ia que me media a cinta. É que foi então a bardoida. Vinham instalados com a cabeça bem levantada e guardaram-nos em bandoleiro. E eles também não contavam que estivesse ali? Há mesmo os oito. Sim. E fizeram 3 invasões. E aguentou 3 invasões? 3 invasões. A vida que me metesse, enquanto a gente tinha alguma, matava tudo, no ponto onde está. Ah, sim? Bom, aqueles abrigos são feitos só onde fazem no avião de graças. Foram feitos pela nossa engenharia. Quem me pôs a torre de espada foi o Marshal Gomes da Costa. Ele disse-lhe alguma coisa nessa altura? Disse antes de receberes continente de 15 mil pratas geoceais que aqui estão, recebes primeiro a minha. Recebo agora com muita honra o pensador Eduardo Lourenço, filósofo Eduardo Lourenço e o Ministro da Defesa Nacional. Professor Azeredo Lopes, começo por si, porque me parece que, olhando para o dinamismo da história, é inevitável fazer a comparação entre a Europa do início do século XX, a Europa que tentou ainda negociar à mesa do Congresso de Viena, mas que não conseguiu e entra na Primeira Grande Guerra, e a Europa do início do século XXI, a desagregar-se no seu projeto essencial, no seu projeto que a tornou referência aos olhos do mundo. É possível fazer uma comparação entre estas duas Europas? Boa tarde ou bom dia a todos. É possível fazer uma comparação, naturalmente, mas creio que a comparação dará resultados muito positivos em termos de resultado. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, diria eu. É verdade que na Primeira Guerra Mundial começamos apenas uma parte daquela que vai ser a Grande Guerra, que só acaba em 1945. É verdade que muitas das sementes daquilo que lançamos na Primeira Guerra Mundial, estou a pensar nos Balcãs, estou a pensar no direito à autodeterminação dos povos, estou a pensar em certas situações que ainda hoje são situações endémicas e não resolvidas, e podíamos falar da Palestina, como podíamos falar do Médio Oriente. É verdade que tudo isso germina naquela Europa de 1914. Mas também é verdade que conseguimos, desde então, amplificar muito daquilo que era apenas um sonho em 1918 ou até a partir de 1919, quando surge a Sociedade das Nações. Temos hoje uma organização das Nações Unidas e é comparar, independentemente de todas as suas crises, os seus altos e baixos, é compará-la com aquilo que foi
o relativo inêxito da Sociedade das Nações, onde, quando chegamos a 1 de setembro de 1939, com o dealbar da Segunda Guerra Mundial, Portugal é praticamente um dos Estados mais importantes que ainda continua membro da organização. É verdade também que, se esta Europa de 14 é ainda uma Europa de impérios, a Europa de hoje não é, é uma Europa unida, uma Europa organizada, uma Europa integrada, com todos os defeitos que possa ter esse processo de integração e com todas as dificuldades e até angústias que possamos sentir, sobretudo em períodos de crise como aquele que ainda atravessamos. Mas se quisermos olhar para o que é hoje o continente europeu, eu creio que, apesar de tudo, podemos ver diferenças abissais, não só do ponto de vista da qualidade de vida das sociedades, mas sobretudo porque, essencialmente, estamos a falar de uma Europa feita de impérios e de algumas tímidas ou tíbias democracias, e estamos hoje a falar, essencialmente, de uma Europa democrática, onde somos capazes e temos o dever de criticar cada vez que, numa determinada sociedade desta União Europeia em que estamos integrados, detectamos sinais que entendemos como criticáveis, justamente do ponto de vista de um padrão que fomos capazes, com muitos milhões de mortos, de criar durante praticamente um século. É bom ver, é bom para termos noção das coisas, que na Primeira Guerra Mundial a França perde mais de 10% da sua população ativa, que a Alemanha perde mais de 9% da sua população ativa. O Império Austro-Húngaro, as populações do Império Austro-Húngaro, idem aspas. O Reino Unido, mais 5%. Nós estamos a falar de 13 milhões de mortos, estamos a falar de tanto ou mais feridos e estropiados, estamos a falar de uma sociedade que fica doente a partir dessa altura. É por isso muito gratificante, independentemente das situações menos agradáveis que possamos atravessar, ter um bocadinho de presença e de respeito histórico por aquilo que, apesar de tudo, conseguimos construir ao longo deste século. Isto vale também, e não vou tomar muito mais tempo, isto vale evidentemente também para as relações entre o poder político e as Forças Armadas, entre aquilo que são as Forças Armadas numa democracia e aquelas que foram as razões para a nossa participação no conflito militar. Isto vale também, finalmente, para a própria preparação e para a percepção de que numa democracia, sobretudo neste século XXI, em que as ameaças são muito diferentes, muito mais insidiosas, porventura, do ponto de vista do apelo que possamos fazer ao que são os valores da defesa nacional, chama-nos a atenção para dois factos principais. Primeiro, vivemos em democracia. Segundo, mesmo as democracias não podem nunca ignorar a necessidade de uma defesa nacional, que é identitária, mas que visa também responder àquela que é a necessidade mais básica de uma qualquer sociedade e de um qualquer ser humano, que é a necessidade de segurança. E, finalmente, a necessidade de percebermos de que, independentemente de um conflito, e provamos com esse travo amargo a experiência que tivemos na Primeira Guerra Mundial, mas não fomos só nós, é bom ver o que é que foi a doutrina militar francesa, por exemplo, e alemã, e a forma como, com a maior das tranquilidades, era capaz de sacrificar dezenas de milhares de soldados para um ganho hipotético de 100 ou 200 metros. Portanto, é bom também termos noção do respeito que deve justificar a comparação quando estamos a olhar a um século de distância. A um século de distância é muito fácil hoje em dia analisar, dissecar os erros da própria doutrina militar ou apelar, como alguns fazem, ao lado mais visionário daqueles que perceberam que a guerra era diferente. A guerra deu-nos uma lição dramática. Pela primeira vez, aquele que ganhasse tinha um custo que era normalmente demasiado brutal, apesar da vitória. A capacidade militar, a capacidade de empenhamento militar que a Primeira Guerra demonstra é, no fundo, a de que, tanto quanto possível, a guerra deve ser evitada e, sobretudo, nunca se repetir a dimensão global que provamos mas eu vou na pegar Primeira justamente e na Segunda Guerra Mundial. nesse seu ponto. Professor Eduardo Lourenço, os conflitos e as guerras pontuaram os séculos da história da Europa. Ao ponto de eu lhe perguntar se é exagerado dizer a guerra é a mãe da Europa? Até porque a Europa arrastou muitas vezes os seus conflitos para fora das fronteiras. E há pouco o vimos em África, mas também na Ásia. A guerra é a mãe da Europa? Um filósofo grego muito conhecido chamado Heráclito dizia que a guerra é a mãe de tudo.
A guerra quer dizer que a realidade humana é intimamente conflituosa, autoconflituosa. A história da humanidade é uma história dos seus próprios conflitos, das suas próprias contradições internas que se prolongam e têm diversas manifestações através dos séculos. Eu gostaria de partilhar o otimismo do Sr. Secretário de Estado. Tanto mais que sou um europeísta, eu sou um europeu, nós, portugueses, somos todos uns europeus, e europeus de primeira linha, de primeira data, porque somos filhos de romanos, mas esse otimismo, realmente, o acontecimento que estamos aqui a evocar, desde que teve lugar há 100 anos, foi um momento especialmente negro da história do nosso Ocidente em geral e da Europa em particular. Eu penso que começou aí qualquer coisa que ainda não terminou e que estamos, não no começo, a abrir para qualquer coisa, não é, que nos torna mais confiantes daquilo, na interpretação do que foi o nosso papel na história enquanto europeus durante já milénios e que não está dependente diretamente daquilo que aconteceu há 100 anos, mas estamos numa situação que é inédita em relação àquilo que aconteceu apenas há 100 anos. Na verdade, o que aconteceu aqui há 100 anos é uma história das contradições internas de uma Europa que é, então, lida por ela própria e por uma parte do mundo que depende dela ou que foi influenciada por ela como sendo o centro do mundo. O Sr. Professor diz que começou, então, alguma coisa na Europa que não parou mais e que ainda não parou. O que quer dizer com isso expressamente? Quero dizer que a Primeira Guerra Mundial é um tipo de uma manifestação de uma Europa verdadeiramente suicidária. O suicídio não foi levado até ao fim por várias razões que os historiadores conhecem mais do que eu. Não sou um historiador, sou apenas um poeta ensaísta, ou ensaísta poeta, tomara eu. Mas, na verdade, é difícil imaginar um tipo, na história passada, mesmo recuando aos tempos muito mais, digamos, intrinsecamente autodestrutivos, não é? Parte das grandes guerras da Antiguidade, como as guerras entre Roma e Cartago, por exemplo. É difícil de imaginar um conflito tão estranho, tão absurdo, tão quase incompreensível como foi daquele de há 100 anos. A Europa estava no cúmulo das suas ambições, não é? Enquanto potência que era o exemplo para os outros, que os outros copiaram durante séculos, pelo menos a partir do século XVIII e não mesmo do Renascimento. E, de repente, em 4 anos, a Europa perde praticamente esse capital, não é? E não somente esse capital não pôde sucumbir, porque naquela altura não havia os meios do suicídio, não é, perfeito, que seriam os mitos da Segunda Guerra Mundial. Que nós estamos apenas numa situação semelhante à outra, mas com tudo suspenso. Nós estamos sob uma espada de Damócles. Hoje o poder está concentrado na posse e na capacidade de utilizar ou não utilizar a arma absoluta, que é a arma atómica. Sim, professor, mas hoje sabemos que temos a capacidade de nos recompor, mas porque fizemos-lo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Fizemos o máximo para nos autodestruir. Foi a primeira vez que os progressos científicos do século XVIII e do século XIX tiveram uma aplicação concreta como uma nova maneira dos homens se destruírem a si próprios e mesmo se aniquilarem, antes mesmo de combater. A guerra terminou quando a utilização dos gases foram utilizados pela primeira vez. Quer dizer, uma arma que não é ainda a arma absoluta, mas é a arma mais cobarde, mais não tradicional que nós conhecemos na história dos meios que os homens têm para se autodestruir. Portanto, mesmo aí já estávamos no limite. E acontece que esse processo não continuou por um mero azar. Nós estamos aqui porque a Alemanha não fabricou a bomba atómica a tempo, quando era o único país que estava em condições de fabricar antes dos outros, porque na Europa tinha tido Einstein, tinha tido todos os grandes, Madame Curie, toda essa gente contribuiu
para a possibilidade que um dia a bomba atómica E porque existisse. muitos desses cientistas também eram judeus e a tempo fugiram para os Estados Unidos. E foram embora para os Estados Unidos, graças aos seus. Mas, na verdade, nós nunca mais nos levantámos desse momento, em matéria, já foi evocado aqui pelo Sr. Secretário de Estado, foram milhões de mortos. Depois, a nossa guerra, a nossa pequena entrada nessa guerra, que foi uma grande entrada para o país que nós somos, custou-nos um mínimo de 55 mil mortos. Uma coisa considerável. É por isso que não são muito evocáveis. Curiosamente, nós temos a tendência, as coisas que são insuportáveis, nós temos uma maneira muito subtil, muito portuguesa de fazer, mandamos para baixo do tapete. Esquecemos. Pensa que é dessa forma que nos temos relacionado? Esta coisa que nós estamos fazendo neste momento é qualquer coisa importante, porque é para não poder esquecer aquilo que devia ser inesquecível e estar sempre presente. Estamos a levantar esses mortos? De algum modo, estamos pelo menos a justificar algum sentido que eles podiam atribuir ao sacrifício de que eles foram vítimas. Também uma coisa que foi muito interessante nesta intervenção foi esta explicação, digamos, do interior, e não apenas em relação à mecânica, dos mecanismos de ordem da política externa europeia e mundial, em que nós podemos encontrar um sentido para essa intervenção. Foi o facto dessa intervenção foi aqui muito bem situada como uma atitude da política portuguesa num dado momento, que fez uma escolha, que era uma escolha que se justificava primeiro por um reflexo tradicional, que era defender a todo custo o império que ainda tínhamos, e que estávamos na iminência de imaginar que íamos perdido. Essa é a única, que é mais justificável de todas. Continua a ser verdadeira para nós até à intervenção de 1961, com a Revolução Africana. Portanto, o país compreendeu isso, propriamente dito. Talvez teria compreendido menos estas razões que foram evocadas aqui de ordem ideológica, né, da motivação, digamos, anticlerical, de algum modo, ou por outro, um certo jacobinismo de ordem política que preside a escolha das autoridades deste país neste momento. Autoridades que, contrariamente àquilo que foi dito aqui, acho eu, um pouco rapidamente, era democráticas. Nós estávamos num país democrático. Mas que, segundo António Telo, perfilhavam algum aventureirismo. Mas que... As tropas foram enviadas segundo os códigos democráticos daquele momento. Não está aí. Mas era um poder muito fracionado, esse poder mesmo democrático. Mas era o poder legítimo, pouco importa. Foi o poder, elas foram era um poder aventureiro? Não, senhor. Aventureiro, todo o poder é aventureiro. Senão não havia ação, coisa nenhuma. Não havia drama, não havia tragédia, não havia história, propriamente dita. Mas não é isso. Dentro das condições, foi na máxima legalidade. O que falhou foi uma espécie de insuficiente. Mas era um poder que, embora sendo democrático, mais uma vez, nesse período também, endividou o país para lá do que era razoável. Bom, isso já é outro o aventureirismo tem a ver com códigos como este. Sei pouco, mas o que eu sei é que essa expedição não foi uma expedição, é uma expedição que tem sentido, que forma sentido. Nós podemos criticá-la pelas suas consequências, etc., e sobretudo pelos efeitos dramáticos que trouxe para aqueles que foram mobilizados e que se sacrificaram e que perderam a vida. E que foi feita sem condições, sem recursos, porque aqui foi dito que não havia recursos. Isso é um problema de ordem de capacidade ou incapacidade de um momento dado e de um país dado para levar a fim as coisas. Mas nesse capítulo, todos os países da Europa falharam nessa guerra, porque todos eles, não é? Mesmo os que ganharam, perderam, exceto a Inglaterra, que mesmo quando perde, ganha. Mas todos os outros perderam. E porque na altura eram mesmo os donos disto tudo, eram os ingleses. O país que perdeu mais, chamado Alemanha, na aparência. O país que perdeu mais foi mesmo a própria França, naturalmente, porque a França pagou um preço muito caro. E, efetivamente, ficou imobilizável para mais uma outra guerra. Na próxima guerra já não estava, a França já não estava presente. Ou melhor, esteve presente, mas como uma das grandes vítimas. Em 30 dias,
a nação mais militar da história moderna da europeus, em 30 dias sucumbiu perdeu a independência, à pressão a soberania. independência, como se fosse um Portugal pequeno, diante de uma Espanha maior, que tanto assustou os nossos pensadores nos finais do século XIX, como estivemos sempre à espera que nos invadíssemos. Como diria o Vasco Polido Valente, mas eles não querem invadir-nos, nunca quiseram invadir-nos. Não sabem o que fazer de nós, não tínhamos medo desse capítulo. Não? Senão já o tinham feito, já coabitamos aqui há mais de 800 anos, realmente não há problema. Agora, houve uma coisa, o acontecimento mais importante da Segunda Guerra Mundial foram dois. Um foi a entrada da América na história universal. Entrou para ficar. E entrou na guerra tardiamente, já no último ano de guerra. Não é? Mas entrou foi, pela primeira vez, ela faz parte dos países que definem o nosso futuro enquanto presente até o dia de hoje. A segunda... O Japão como potência também na asiática? Já funciona nessa altura tão bem, mas não sei o que eu ia dizer. Ia dizer qualquer coisa que... Tirei-lhe a ideia. Tirou uma ideia. As duas coisas mais importantes da guerra é a ascensão dos Estados Unidos como potência decisiva no xadrez mundial. A segunda foi que em 1917 aconteceu uma coisa chamada a Revolução Comunista. Da Rússia. Da Rússia. Não é? Em plena guerra. O que vai determinar a nossa história, não só da europeia, mas mundial, durante quase 100 anos, até à queda do Muro de Berlim. É um acontecimento espantoso, não é? E esse não era previsto por ninguém. Por ninguém tinha começado, nem pela Alemanha do Kaiser, nem pela França democrática, nem pela Áustria, por ninguém. Foi, de facto, um fenómeno novo, com um dos países maiores da Europa, o maior da Europa, chamado Rússia, que continua a não existir para a maioria das pessoas, agora que já não serve nem para uns nem para outros para definir qualquer espécie de estratégia, mas a Rússia existe. A Rússia é a maior parte da Europa. E enquanto essa Rússia não estiver incorporada no conjunto das relações que existem entre os países europeus, esta Europa não vai para lado nenhum. Estamos ainda longe dessa situação? Não sei, talvez não. Talvez menos que a gente passe. O futuro é sempre uma coisa indeterminada. Em todo caso, eu não posso deixar de insistir na questão inicial, até porque o Sr. Professor foi claro, mas não nos abriu a porta de um futuro próximo. Sendo claro, não nos abriu a porta. Está a adivinhar um outro conflito na Europa no médio prazo? O conflito já está a existir, está diante de nós. É a primeira vez que a Europa é objeto, a primeira vez na história longa da Europa, a Europa é objeto de uma contestação que não é da ordem interna de todas as batalhas que existiram desde os tempos, já da Mesopotâmia, mas digamos dos tempos romanos até hoje. É a primeira vez que a Europa é posta em causa, não por qualquer ameaça que ela constitua realmente para os outros enquanto potência guerreira, etc., mas é posta em causa na pretensão que ela tem de ser o espaço do universal, a expressão do mais universalista possível. Quer dizer, uma outra cultura diferente da nossa, não é? Põe em causa esta pretensão que a Europa tem, depois de séculos, não é? De ser o lugar onde a universalidade é definida, quer a universalidade dos valores na ordem ética, quer na ordem científica, etc. Mas adivinha que essa conflitualidade se vai transformar em beligerância concreta? Já existe, está na nossa frente. Bem, ainda não saíram os exércitos europeus, só saiu o russo para a Síria. Provavelmente só Portugal é que ainda não se deu conta que isso existe. Veja que a Espanha já está farta de dar conta porque teve um atentado daqueles que não podem ser ignorados. A França, apenas com um ataque ao Santo dos Santos, num Bataclan, não é? Está a viver um traumatismo que não consigo nem sequer pensá-lo. É ela que pensou tudo, sempre, durante séculos. Não é? E nós estamos habituados que ela pense por nós. Não é?
Já ninguém pensa uns pelos outros. Então, em que sentido é que acha que se vai desenvolver essa beligerância dentro das fronteiras europeias? Primeiro que a Europa tenha consciência, não é, de que essa ameaça existe, entre outras. Não é a única, naturalmente. Não podemos agora imaginar estar aqui a diabolizar realmente, primeiro, uma religião em particular. Mas é uma hora. O que a Europa está a ser objeto é de uma contestação cultural do seu próprio projeto. Quer dizer, não é o centro do mundo. E tem de se convencer que não é esse centro do mundo, que não há nenhum centro do mundo já. E por conseguinte tem de ter em conta isso para definir o seu próprio passado. E se algum continente precisa de o definir em termos, agora a sério, como sendo de facto a universalidade por não ser universal, é este continente mesmo. Foi sempre o continente que foi capaz de relativizar a sua relação com o mundo. Nenhuma outra, nós não conhecemos nenhuma outra cultura como a nossa europeia que tivesse essa função no passado. Não sei se a terá no futuro. Vejo que está ainda... Como é que diz há uma frase que eu adoro imenso, que é uma frase, tem um excerto quase de poema, da Teresa de Cheira de Pascoais. O futuro é a aurora do passado. Não conheço nada mais profundo em relação à nossa relação com o tempo do que esta expressão. O futuro é a aurora do passado. Quer dizer, nós estamos... Nasceu lá atrás, tu nasces lá atrás. Num dos 1000 presentes que estão atrás de nós e de que nós não somos capazes de... E que o senhor não prevê com bons auspícios nós temos de para esperar esta pelo Europa. futuro que nós próprios construímos, de que somos os atores, para saber exatamente o que é que nos aconteceu, o que é que nos está acontecendo e o que nos vai acontecer. O futuro é o espelho em que nós seremos uma parte da resposta, que nunca será completa, porque é uma coisa humana. Senhor Ministro, as forças militares de hoje são muito diferentes, felizmente, das desse tempo. Desde logo são um dos elos de soberania vitais que o país tem. Estão muito afastadas do setor político, com o qual se confundiam no período da Grande Guerra Mundial, da Primeira Guerra. O que é que acha que distingue o Portugal militar de hoje do Portugal militar do início do século XX? Bom, distingue com certeza muita coisa. Distingue desde logo o contexto histórico-político em que estava inserido o Estado português. E, portanto, a percepção, desde logo, que o território português não era representado apenas por este espaço continental, mas incluía também o conjunto daquilo que nós considerávamos também parte integrante do Estado português. E isso, desde logo, dimensionava ou redimensionava as Forças Armadas num plano que nós, aliás, só começávamos pouco a pouco a descobrir, considerando o caráter muito recente da nossa pretensão territorial efetiva, desde logo sobre as possessões africanas. E é bom ter presente que muito pouco tempo antes tínhamos sofrido o famoso ultimato, a propósito do mapa cor-de-rosa, que nos tinha colocado no nosso sítio, do ponto de vista daquilo a que podíamos aspirar, e que tentámos também, e muito, quer do ponto de vista da criação de uma administração, quer também de uma presença das nossas Forças Armadas, fazer algo que veio a perpassar praticamente 3/4 do século passado. Tem, em segundo lugar, a circunstância de estas Forças Armadas terem, entretanto, passado por mais uma guerra, neste caso a Guerra Colonial de 1961 até praticamente ao fim de 1975, se considerarmos como relevante as declarações formais de independência das ex-colónias. Mas que pelo meio entram na NATO e tornam-se também membros da NATO e são formadas pela própria NATO também. E daí eu ser alguém que procura ser otimista e que procura não acreditar muito nos determinismos fatalistas da história. A verdade é que a humanidade tem vindo a conseguir, lá onde a dizem absolutamente perdida, e estão a lembrar, basta lembrarmos do que foram os anos de chumbo dos anos 70, a propósito da iminência ou da hipótese ainda de um conflito nuclear, a crise dos euromísseis, nós, felizmente, temos um condão, que é também ele muito humano, que é esquecermos depressa. E, portanto, esse esquecimento também nos permite ir avançando
representando e criar uma tessitura, que neste caso é uma rede, que configura as nossas Forças Armadas, não já apenas, são-no com certeza e com muito orgulho, Forças Armadas de Portugal, mas são também elementos, peças, elas também importantes, de uma rede, ao fim e ao cabo, de forças que são representadas pela NATO como peça, o tal DNA, a tal gênese do nosso Código Genético de Defesa, mas também hoje, cada vez mais, através de uma percepção da União Europeia de que tem, para existir, que ter uma componente comum de defesa. Mas aí ainda muito aquém, enquanto que a NATO, ao tempo, foi uma alavanca de modernização das forças militares. A NATO quantos anos tem? Nós às vezes também esquecemos que na história da humanidade o centro do mundo esteve aqui neste continente, que nós aliás inventámos, porque não havia uma Europa. Aceito que pudesse haver uma, e houve sempre uma civilização que eu sou capaz de reconduzir ao continente europeu, mas não havia e não houve uma Europa, mas enquanto em mais de 10 mil anos de história humana o poder esteve concentrado no continente europeu, direto ou indiretamente, menos de 1000 anos. E, portanto, também isso nos ajuda a ter uma dimensão histórica de que o nosso valor não resulta apenas do poder concreto, resulta, ao fim e ao cabo, daquilo que nós somos, dos valores que soubemos criar, transmitir, desenvolver e, ao fim e ao cabo, doar a isto que nós chamamos a sociedade humana. Portanto, aí eu prefiro ver muito mais nessa perspectiva e integrar, portanto, as Forças Armadas numa dimensão que tem que ser necessariamente operacional, tem que ser necessariamente moderna, tem que ser necessariamente dimensionada àquilo que é hoje o Estado português, não só na perspectiva da defesa do seu território, mas na perspectiva do contributo para a defesa de outros hipotéticos territórios que, no fundo, hoje representam também uma dimensão da nossa defesa. E não estou a falar necessariamente de conflitos armados. Estou a falar, por exemplo, de uma representação simbólica da nossa soberania, do crédito e do prestígio internacional que eu já pude testemunhar, que resulta do reconhecimento que temos Forças Armadas competentes, modernas e em que, sobretudo, é o capital humano aquilo que, felizmente, nós hoje mais temos para propor. Esse caminho que foi percorrido desde a aliança, desde a entrada na NATO, mas também depois a guerra colonial e, por último, nunca esquecer que foram as Forças Armadas que fizeram o 25 de Abril. E, portanto, e depois, o 25 de Novembro, está aqui o General Ramalho Yanes. Também é verdade. Nunca mais esquecer, nunca mais o povo português pode esquecer este facto histórico. E, portanto, depois de percorrermos este século e de percebermos quão difícil foi a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial, temos, ainda assim, que saudar as forças militares portuguesas, que estão aqui hoje representadas por muitos dos seus efetivos, particularmente pela Chefia do Estado-Maior. Temos que os saudar, agradecer, nunca será demais agradecer e evocar sempre os soldados milhões, mas sobretudo aqueles que caíram e que fazem parte do tal toque do silêncio, cuja evocação ouvimos no início deste programa especial. Eduardo Lourenço, Azeredo Lopes, muito obrigada a todos, muito obrigada também a todos os que aqui estiveram e certamente que durante este ano vamos continuar a falar da Primeira Grande Guerra. Porquê, professor Eduardo Lourenço, como é que é a frase de Teixeira Pascoais? Como é a frase de Teixeira Pascoais? O futuro é a aurora do passado. Mas eu queria que desta noite ficasse, mas era a frase que diz respeito àquilo que foi a Segunda Guerra Mundial, que é do título de Céline, que é o melhor livro que se escreveu sobre essa guerra, sobre o seu horror inimaginável antes. Uma viagem ao fim da noite. Uma viagem ao fim da noite de Louis de Céline, não é? E nessa noite que os nossos soldados realmente desapareceram. E agora, evocados, estão mais presentes no nosso esquecimento. A palavra do homem que mais tem pensado Portugal e que temos o prazer de ter hoje aqui no meio de nós. Muito obrigada, Eduardo Lourenço. Obrigada a todos. Boa tarde.